Pessoal, um comentário breve sobre o fato do dia relativo à crise de imagem brasileira e à crise formada em torno das políticas ambientais do atual governo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciou nesta quinta-feira a formação de uma comissão externa ao Parlamento brasileiro para acompanhamento das queimadas na Amazônia. Inicialmente ele se articulou com um pedaço do Executivo, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que veio e disse a coisa certa. Não interessa ao agronegócio brasileiro de forma alguma ser associado a qualquer coisa que tenha a ver com desmatamento, destruição, queimada da Amazônia e por aí vai. O outro pedaço do Executivo brasileiro continua reagindo a essa formidável crise de imagem que nós experimentamos hoje da maneira tradicional, que ajudou a piorar essa crise, aliás. Por exemplo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nessa quinta-feira ele repetiu as declarações habituais a respeito disso, de que estamos sofrendo uma campanha de grupos de esquerda e que concorrentes nossos, comerciais, é que são os responsáveis por propagar noticiário negativo em relação ao Brasil. Eu acho que o ministro está completamente enganado. Eu acho que já passamos há muito tempo de estar na situação de ter de enfrentar algo organizado por grupelhos ideológicos, por concorrentes comerciais. Nós estamos enfrentando uma percepção planetária, global, em relação ao país, extraordinariamente negativa. Eu fui correspondente muitos anos fora do Brasil, 21 anos no total nesses últimos 40 anos, distribuídos entre Estados Unidos, Europa, Rússia e Oriente Médio. Posso dizer para vocês da minha experiência pessoal, é pessoal, tá? Não tem nada de científico, que eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi tantos países tão diferentes e tantos órgãos de imprensa tão diferentes entre si e tantas organizações e sociedades civis, países abertos, países fechados, tão convergentes nas críticas às políticas ambientais, tais como eles as percebem do governo brasileiro em relação à Amazônia. Começa que nunca ninguém entendeu porque nós brasileiros, isso tem nada a ver direto com o Jair Bolsonaro, porque nós brasileiros vamos queimando a Amazônia nesses últimos anos. Esse é um problema que ninguém consegue entender, isso é uma questão da sociedade brasileira, mas não é por aí que eu quero ir. Eu quero dizer o seguinte, a gente nota que com muito atraso, o impacto dessa situação internacional começou a bater em setores do governo brasileiro, mais no legislativo, pelo que a gente viu hoje, do que no executivo, que a gente vê essas diferenças de percepção. E eu vou dar dois exemplos de como que a crise pegou forte. O Papa está falando de queimada na Amazônia. Vocês podem dizer qual é o poder do Papa. Não vou nem discutir. O secretário-geral das Nações Unidas, nesta quinta-feira, fez um pronunciamento traduzindo a preocupação de dezenas de países. Pessoal, nós estamos sozinhos nessa. Dezenas de países preocupados com o que está acontecendo na Amazônia. Aí aqueles entre vocês que acompanham aí minuto a minuto o noticiário podem até levantar a seguinte questão: puxa vida, estão sendo pouco éticos, ou parte da imprensa, em relação a nós no Brasil. Veja, por exemplo, o caso da famosa foto da NASA. Essa foto deu a volta no mundo nas redes sociais 200 vezes essas últimas 48 horas. Vocês sabem qual é a foto? Eu vou botar ela aí para lembrar quem não viu. A foto do satélite que registra a fumaça de queimadas ali na região um pouquinho ao norte da fronteira entre Mato Grosso e Amazonas. Essa foto foi usada como prova que a Amazônia estaria queimando desesperadamente. Se a gente lê como que a NASA acompanhou com uma nota explicativa essa mesma foto, a gente vai ler ali na nota da NASA que ela declara que a média de queimadas detectadas pelos seus satélites entre o dia 11 e 13 de agosto está na média normal. É uma tragédia a média normal, mas o que a NASA está dizendo é que não é nada excepcional. E aí é que nós estamos realmente na questão essencial. Do ponto de vista político, perdoem, hein? Desculpe aqui o tom. Eu não estou falando do ponto de vista técnico, ou científico, ou moral, ou ético. Eu estou falando do ponto de vista político. A pergunta central é a seguinte: o que a Amazônia está queimando hoje? Entenderam? Não importa se queima mais, queima menos, está na média, está fora da média. A pergunta é, politicamente falando, o que a Amazônia está queimando hoje
pode se associar a Jair Bolsonaro e o que ele fala sobre política ambiental? Antes de vocês responderem, o mundo já respondeu. Sim, respondeu o mundo. Isto é resultado do que Jair Bolsonaro diz ou deixou de fazer ou fez para coibir órgãos de fiscalização, controle e vigilância na Amazônia e ao colocar em dúvida os dados científicos captados por instituições de reputação internacional. Por que eu ponho tanta ênfase na questão política? Porque política é percepção. E vocês gostem ou não, briguem com o que outros trazem de argumentos em relação ao Brasil, de forma crítica ou não, o fato da política internacional é que o Brasil era até aqui o país de um lado do muro. Um país com problemas ambientais, mas reconhecido como um país tratando de resolvê-los. E hoje o Brasil foi jogado para o outro lado do muro, para trás, andou um monte de casinhas para trás. Hoje o Brasil é visto como um país com enormes problemas ambientais e está tratando de piorá-los por políticas do governo. Uma estratégia, eu já disse isso aqui em outros comentários, é essencial para enfrentar um fato que me parece relevante, grave e que não podemos esperar que vá embora por si só. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.